E aí, meus alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você estiver assistindo essa aula. Vamos aqui para a nossa segunda aula no YouTube, né, aqui no canal da escola do nosso CIEP querido. E esse canal é justamente onde vocês terão as aulas para que vocês possam ter como fazer aquelas atividades impressas que estão sendo entregues na escola. Essas atividades valem nota, tá bem? E é a forma com que vocês serão avaliados. Todo mês vocês vão lá e pegam a apostila com as tarefas de vocês, tá bem? Por enquanto, vamos permanecer em casa, quem puder, limpar bem a mão, limpar tudo que chegar dentro de casa, porque a pandemia do novo coronavírus é algo sério e a gente precisa fazer dessa forma que a gente está fazendo aqui. Nós não vamos deixar de ter aula por isso. Tá bem? As atividades já estão no colégio e eu estou colocando aqui as aulas para vocês poderem acompanhar. Bom, antes de começar a nossa aula, eu gostaria que vocês pegassem aí no guarda-roupa de vocês ou naquela caixinha de sapato onde ficam guardadas as fotografias, alguma fotografia de família ou com algum amigo, uma fotografia que você goste muito, que tenha você nessa foto. Uma fotografia de batizado, uma fotografia de aniversário, qualquer coisa. Quem não tem uma foto revelada ou algo do tipo, busca uma foto no Facebook ou no Instagram ou em qualquer outra rede social, uma foto que tenha mais de um ano, uma foto que você goste muito com os seus amigos, tá bem? Pausa o vídeo, procura essa foto e depois a gente volta aqui com essa foto ou na sua mão ou no seu celular ou no seu computador, aonde for. Tá bem? Mais uma coisa, estou aqui com muito barulho hoje, mas a gente vai estudar. Hoje tem cachorro, tem galo, tem o alarme do carro, mas a gente vai fazer a nossa aula aqui, porque senão a gente não vai conseguir estudar. Tá bem? Pause o vídeo de vocês e procure essa foto, por gentileza. Encontrou a foto? Beleza. Vamos então começar a nossa aula. Antes de eu começar, eu vou tomar minha pílula do Chapolin aqui para encolher e... Ah, moleque, olha aí a mágica, olha que bonito. Então, mesmo esquema, galera, desse lado aqui, nós teremos os meus slides que eu uso em sala de aula com vocês quando é presencial, tá bem? E aqui do lado esquerdo vai aparecer a minha cara feia aqui, tá bem? Enquanto eu falo com vocês, certo? Deixa eu só colocar minha tela aqui. E hoje nós vamos falar de história e patrimônio, tá bem? A nossa aula hoje a gente vai falar sobre o trabalho da história, qual é a importância da história, tá bem, na humanidade, da disciplina de história, essa história que vocês estudam na escola, certo? Vamos pegar nossa foto, eu também trouxe uma foto minha aqui, olha que bacana. Olha aí, olha aqui o tio aqui, ó. Esse carinha magricela aqui em cima desse palco na frente dos banheiros da escola, numa escola pública com uma banda formada por alguns colegas, né? Numa escola pública que eu estudava e é uma recordação muito boa que eu tenho porque a gente tocava em um festival chamado Festival da Primavera na escola. Então era bem legal. Eu gosto muito dessa foto. Essa foto eu peguei no mural da escola, né? E ainda bem que eu peguei, porque a escola perdeu todas as fotos que ela tinha numa enchente que teve na minha cidade natal. Eu sou de Santo Antônio de Pádua, então essa foto ela permaneceu porque ela ficou comigo, né? Então tá aí, ó. Eu tocando guitarra na escola. E vocês, por que vocês gostam dessa foto que vocês pegaram? Qual é a lembrança boa que ela te traz? Por quê? Qual é o motivo? Por que a gente guarda fotografias? Então vou deixar umas perguntas aqui para vocês. Olha, por que nós fotografamos? Por que a gente fotografa? Porque a gente tem essa necessidade de fotografar. Porque gostamos quando o Facebook ou o Instagram nos recorda de uma foto que publicamos aí há um ano ou mais. Por que é bom a gente ver essas lembranças? Porque nós guardamos fotografia de família. Hein? Podem pausar o vídeo, respondam essas perguntas. Muito bem, não existe resposta certa ou errada para essa pergunta. Cada um vai ter a sua interpretação aí. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso.
As fotografias de batizado e aniversários, nossas fotografias com amigos publicadas na internet, os objetos da família, sejam uma joia, né, algum instrumento do nosso avô, algo do tipo, um relógio, os nossos documentos, como certidão de nascimento, carteira de estudante, entre outras fontes, ou seja, uma fonte, nos ajudam a dizer quem somos. São fontes que dizem quem nós somos. Eles constituem parte de nossa identidade e de nossa memória. E olha aí, ó, tem uma foto minha de novo aí, a minha mãe comigo e a minha irmã aí no colo de um quintal de uma casa que eu morei quando eu era criança. É uma lembrança muito boa que eu tenho dessa casa aí. Certo? Então, olha, isso me traz identidade, me traz uma memória afetiva muito boa. Certo? E nós, seres humanos, nós temos essa necessidade. Tá bem? Isso é uma necessidade que nós temos de termos identidade, de termos essa memória afetiva. Mas o que isso tem a ver com história, professor? Uma foto da minha família, uma foto da sua família. E aí, o que você acha que tem a ver? Tem absolutamente tudo a ver. A lógica é exatamente a mesma. Veja bem, da mesma forma como as pessoas, como nós, né, buscamos compreender o nosso passado, as sociedades humanas nas quais a gente faz parte sempre procuraram explicações para suas origens. Ou seja, a gente tem a necessidade de saber de onde a gente veio, onde a gente nasceu, em que ano a gente nasceu. A mesma coisa, a mesma lógica se aplica à sociedade que busca suas origens, que busca sua identidade. Toda a sociedade passa por transformações e muitas delas costumam ser muito demoradas, a ponto de não serem percebidas e analisadas pelos indivíduos que as vivenciaram. Ou seja, às vezes essas transformações elas demoram 100, 200, 300 anos. E muitos não ficam vivos para saber que aquela transformação realmente ocorreu. Né? E para isso, para estudar esses processos, desenvolveu-se um campo especializado do conhecimento, que é conhecido como história. Tá bem? Reparem que eu estou colocando umas palavrinhas em laranja, que são palavras importantes para vocês olharem ela com um carinho maior, darem um destaque maior a ela, tá bem? Não precisa copiar nada, tá bom, pessoal? Eu vou disponibilizar esse PDF que eu estou usando em aula, esses slides, eu vou disponibilizar para vocês. Então vocês não precisam copiar. Eu quero que vocês prestem atenção no que o tio está falando aqui. Olha aí, eu trouxe uma foto histórica. No Brasil é uma foto de Getúlio Vargas discursando. Getúlio Vargas foi um dos presidentes do Brasil, né? E ele governou o país por 15 anos. Olha quanto tempo ele governou. Ele ficou muito tempo no poder. E as pessoas que viveram aquele período não entendiam muito bem as transformações que estavam ocorrendo, porque aquilo aconteceu a um longo prazo. Então é muito difícil você perceber e analisar essas transformações, esses processos, quando você está vivenciando. E para isso existe o historiador, que vai pesquisar em fontes documentais daquela época, seja uma fotografia ou outro tipo de documento, para dizer o que aquele momento trouxe de transformação para o nosso país, para o nosso passado, para a nossa história. Tá bem? Então, para isso existe a história. É a história que vai compreender esses processos. Então, para isso, existe uma pessoa que faz a interpretação desses processos. Que aqui nós vamos falar nossa primeira parte aqui sobre o trabalho do historiador. Certo? Onde estão os historiadores? Onde eles trabalham? Como eles trabalham? Hoje no Globo Repórter. Mentira, vai ser na nossa aula aqui hoje, tá bem? No YouTube, pelo CMEI. Qual é o papel do historiador na sociedade? O historiador, ele é o profissional que possui formação no curso de história acaba se tornando um historiador. Ele busca identificar o que mudou e o que permaneceu ao longo do tempo, entender o passado e esclarecer a relação entre ele e o tempo presente. Ou seja, ele busca respostas lá no passado
para que a gente possa compreender o nosso presente, para que a gente possa ter identidade, tá bem? Portanto, esse profissional estuda justamente tudo aquilo que já passou, tudo que ficou no passado. A partir dos acontecimentos, ele pode analisar os fatos e também as informações sobre diferentes ângulos, o que também acaba sendo fundamental para a humanidade como um todo. Veja bem, então ele estuda tudo aquilo que já aconteceu. Ele estuda tudo que está no passado. E olha só, que interessante, eu trouxe aqui umas imagens, né, umas fotos de historiadores brasileiros para mostrar a vocês que o historiador ele não é uma pessoa que só está lá fora do Brasil. Não, existem historiadores brasileiros famosos mundialmente, que é o caso aí do Sidney Chalhoub, a Mari Del Priore, né, eles são muito famosos. São pessoas que estudam a história do nosso país. E eu trouxe aqui alguns historiadores para vocês verem que é possível, qualquer um de vocês que queira se tornar historiador, é possível, tá bem? Não é impossível, basta vocês estudarem e entrar num curso de história e gostar muito de estudar. Reparem bem que todos eles têm uma biblioteca com muitos livros, né, no fundo, ou seja, o historiador é uma pessoa que gosta muito de ler. Tem que gostar muito de ler para ser historiador, certo? Então, olha, temos aqui a Luciana de Brito, é uma historiadora brasileira, o Sidney Chalhoub, que é um historiador brasileiro, a Mari Del Priore, que é uma historiadora brasileira também, vocês podem pesquisar sobre todos eles, e nós temos aí o saudoso Joel Rufino dos Santos, que infelizmente veio a falecer aí há algum tempo, tá bem? Vocês podem pesquisar sobre todos eles aí se vocês quiserem. Existem outros historiadores que são famosos assim no mundo todo, são historiadores estrangeiros, mas eu quis trazer aqui alguns historiadores brasileiros para vocês conhecerem. Como é que é o trabalho do historiador? Como é que ele funciona? O historiador ele escolhe, de acordo com a finalidade de sua pesquisa, ele vai escolher um tema, né? Os aspectos que irá estudar, as fontes que irá analisar, as opiniões que pretende discutir e os sentimentos que julga mais importantes. Ou seja, o trabalho do historiador ele é um trabalho que é o resultado dessa escolha, que vai muito da opinião dele também. Como se fosse um detetive, o historiador ele é um detetive que ele vai investigar o passado, o historiador analisa um acontecimento com base em fontes históricas. Você sabe me dizer o que é uma fonte histórica? A gente vai ver daqui a pouco. Aceita ou recusa interpretações já existentes, colhe depoimentos e chega a uma conclusão, certo? Então, ele vai pesquisar nas fontes históricas, vai interpretar as fontes históricas e vai chegar a uma conclusão e vai escrever o resultado da pesquisa dele no livro, ou no artigo, ou no que quer que seja o meio que ele escolheu para divulgar o seu trabalho. E para isso a gente precisa saber o que são as fontes históricas. Vocês sabem me dizer o que são fontes? O que são fontes históricas? Os vestígios do passado usados pelo historiador em sua pesquisa são o que chamamos de fontes históricas. Em outras palavras, as fontes históricas são documentos que, através de seus sinais e interpretação, permitem que o historiador possa reconstruir e recontar a história. Por exemplo, a foto que eu mostrei do discurso de Getúlio Vargas vai nos dizer vários aspectos culturais e políticos daquela época. Ela é uma fonte histórica, ela é uma fonte de imagem, tá bem? Então, a fonte histórica ela pode ser qualquer coisa, tá bem? O que pode ser considerado uma fonte histórica? O Mark Bloch ele vai nos dizer o seguinte, que a diversidade dos registros históricos é quase infinita, ou seja, qualquer coisa pode ser fonte histórica. Tudo que o homem diz, escreve, tudo que constrói, tudo que toca, pode e deve fornecer informações sobre eles. Ou seja, qualquer documento, qualquer foto, ela pode ser uma fonte histórica. Basta que o historiador veja a importância naquele documento para a sua pesquisa. Então ele se torna uma fonte histórica, certo? E quais são os tipos de fontes?
históricas. Existem as fontes escritas, que são os documentos, as atas, os textos, os livros, etc. São fontes que realmente são textuais, são escritas. Os jornais, por exemplo, são fontes escritas. Existem as fontes orais, ou seja, tem relação com a nossa fala, né? São os discursos, as tradições que são passadas oralmente por famílias, né? Entrevistas orais, de história oral, né? Entrevistas de história oral, entre outros. Existem também as fontes imagéticas, que são as fotografias, a gente falou bastante sobre fotografia no início da nossa aula, os desenhos, as pinturas, ou outro tipo de material artístico ou não que se constitui em uma imagem, tá bem? E existem também as fontes arquitetônicas, arqueológicas, etc. Todas são úteis para a construção das narrativas históricas por parte do historiador. Reparem bem, é uma construção, é uma interpretação do passado, é uma construção de uma narrativa histórica. Beleza? Então, olha só, pessoal. Agora, uma tarefa para vocês fazerem junto comigo aqui. Qual o tipo de fonte de cada uma das imagens a seguir? Tá bem? Eu vou mostrar a imagem e você tem que me responder rapidamente que tipo de fonte que é que está na imagem. Vamos lá. Um jornal antigo, que tipo de fonte que é? Escrita é uma fonte escrita. Então, quem falou aí que é uma fonte escrita, acertou. Parabéns. Eu quero que vocês me respondam assim que eu perguntar, tá bem? Faz parte. Se você errar, não tem problema. A gente está aqui para errar e aprender, certo? Olha aqui. Eu tenho uma foto, uma fotografia antiga do bondinho aqui em Campos dos Goytacazes, no centro de Campos dos Goytacazes. Essa fonte, qual é o tipo de fonte dela? Muito bem, uma fonte imagética, é uma fotografia que nos conta como era o centro de Campos naquele período. Olha só que interessante. Legal, né? E aqui está rolando uma entrevista. Uma pessoa está perguntando para outra o que ela viveu e olha, a gente está vendo aí um senhor de idade contando sobre o seu passado. Que tipo de fonte esse senhor está fornecendo para essa entrevistadora, para essa pesquisadora? Muito bem, é uma fonte oral, ela é falada, ela é contada, certo? E olha aqui, temos aqui a carta de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas ele se matou, ele se suicidou e ele deixou uma carta que vocês podem até pesquisar na internet, tem a carta completa na internet aí para vocês lerem depois. Uma carta, que tipo de fonte é essa carta? Muito bem, é uma fonte escrita, ela é uma fonte textual, que a gente vai ler. Quando nós lemos essa carta, a gente obtém informações. E aqui, pessoal, é uma fotografia, mas olha só, eu quero que vocês me falem sobre o local, a construção, né? Esse aqui é o Liceu de Humanidades em Campos dos Goytacazes, é um prédio histórico aqui da cidade que também é um patrimônio. A gente vai entender o que é um patrimônio. O Liceu de Humanidades, que tipo de fonte o Liceu de Humanidades é? Que tipo de fonte histórica ele é? Muito bem, é uma fonte arquitetônica. Nós falamos sobre ela lá atrás. Livros. Essa é fácil. Que tipo de fonte é um livro? Ó, vou pegar aqui um livro qualquer. Tem um livro aqui do Alberto Lamego, O Homem e a Guanabara. O livro ele é uma fonte. Apesar de ter fotos aqui dentro, a maior parte dele é escrita. Ele é uma fonte escrita. Muito bem, parabéns para quem acertou. Vamos trocar aqui a imagem. Opa! E olha só, isso aqui é uma peça indígena, tá bem? É uma peça do artesanato indígena que está na mão aí desse homem. Que tipo de fonte é essa peça? Muito bem, é uma fonte arqueológica, geralmente encontrada aí em escavações por arqueólogos. E aqui é interessante a gente ressaltar uma característica muito própria das ciências, delas serem interdisciplinares. O que é isso? Que elas acabam conversando com outras disciplinas, com outras matérias. Por exemplo, a história precisa
da arqueologia. A história, que é o caso aqui, ó, uma fonte que veio de um trabalho de um arqueólogo. O historiador pode usar. A história precisa da sociologia para falar sobre as culturas, né, sobre o estudo da sociedade, precisa da antropologia da mesma forma, precisa da geografia, o quanto a história e a geografia são próximas, né? Ambas vão estudar o tempo e espaço, todavia elas vão conferir uma prioridade maior a uma das áreas. A história vai conferir uma prioridade maior ao tempo, enquanto a geografia vai conferir uma prioridade maior ao espaço, mas ambas são, ó, juntinhas ali, certo? Então, a história ela é uma disciplina, tá bem? Ela é um campo do estudo que é naturalmente interdisciplinar. Ele conversa com outras disciplinas para que esse campo do conhecimento aconteça, tá bem? Vamos passando aqui. E agora? E aí, pessoal? O Facebook, uma rede social, ele é uma fonte histórica? Depende. Depende de qual é o objetivo do historiador. Pense bem aí em um historiador daqui 20 anos. Não precisa ir tão longe, mas vamos pensar no historiador daqui 20 anos. Ele vai querer estudar a nossa forma de se comunicar. Como nós nos comunicamos agora, no tempo que nós vivemos. Ele com certeza vai ter que falar das redes sociais. Ele com certeza vai ter que pesquisar nos arquivos dessas redes sociais para que ele encontre as características dessa forma de comunicação. Certo? Então, olha, o Facebook ou qualquer outra rede social, a própria internet, ela é uma fonte histórica riquíssima. Certo? Inclusive, hoje, grande parte das fontes a gente encontra na internet também. Falamos sobre fontes, o que é importante para o historiador, para a sua pesquisa. E agora a gente vai falar sobre o que é um patrimônio, tá bem? O que é um patrimônio? O patrimônio é o seguinte, assim como a sua família aí guarda fotografias e objetos para preservar a memória de pessoas e os momentos importantes, como nós falamos no início da aula, alguns povos também procuram preservar bens naturais ou culturais que compõem sua história e são significativos para a cultura. Ou seja, eles escolhem algumas coisas, alguns bens, algumas construções, algumas tradições, né? E interpretam que aquilo é muito importante e que deve ser preservado. Então aquilo se torna um patrimônio daquele povo, tá certo? Olha aqui, ó. Aqui embaixo eu coloquei uma foto do solar do Visconde de Araruama, que fica ali na Praça São Salvador, né, que hoje é o museu aí de Campos. Muitos de vocês já foram lá, inclusive eu levei uma turma da nossa escola para esse museu. O solar do Visconde de Araruama, ele é um patrimônio, ele é tombado. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que tombou o prédio? Quer dizer que jogou ele no chão? Não. Quando se diz que um patrimônio, né, algum bem, alguma construção, ela é tombada, quer dizer que ela foi registrada como patrimônio público. Tá bem? É um patrimônio cultural e histórico aqui da cidade, o solar do Visconde de Araruama. A Unesco, a sigla em inglês para Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, é uma organização internacional que atua, digitei errado aí, ó, atua para defender a herança natural, histórica e cultural dos povos. E olha só, aqui está o logotipo aqui da Unesco. Vocês já devem ter ouvido falar na Unesco. E no Brasil, né, a Unesco ela é um órgão internacional, tá bem? E o órgão nacional aqui dentro do Brasil que vai cuidar disso é o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E aqui a gente tem o logo do IPHAN, certo? Continuando. E também existem, assim como existem os tipos de fontes, existem os tipos de patrimônios. O patrimônio cultural é dividido em dois grupos, que variam de acordo com a sua natureza. São eles: patrimônio imaterial,
Prestem atenção no izinho aí, ó, imaterial e patrimônio material. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos, e o patrimônio natural, referente aos bens naturais de uma região. Mas no momento nós vamos nos ater ao que nos interessa, que são os tipos material, que eu coloquei aqui ó, em laranja, e imaterial. A gente vai aprender sobre essas duas categorias hoje. Tá bem? O que é o patrimônio material? Eu sempre brinco com os alunos. Eu posso tocar nesse patrimônio, tá bem? Por exemplo, se eu for lá no solar do Visconde de Araruama, eu não posso chegar lá e encostar no prédio, eu não posso tocá-lo. Então, ele existe materialmente, ele é feito por matéria, certo? Então, ele é um bem material, ele é um patrimônio material, diz respeito aos bens materiais, ou seja, tangíveis de um povo. Abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas, e geralmente são construções ou objetos, tá bem? Os exemplos aí, o Centro Histórico de Ouro Preto, lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, o Conjunto Arquitetônico de Paraty, no Rio de Janeiro, e o Centro Histórico de Olinda, lá em Pernambuco, tá bem? Olha só. Aqui embaixo eu coloquei uma foto do Centro Histórico, que é o Conjunto Arquitetônico de Paraty. É aqui no Rio, é pertinho. Quem tem condição de viajar é fantástico. É um local fantástico o Centro Histórico de Paraty. É muito bom conhecer lá, é muito gostoso o lugar, né? E olha só, é um patrimônio tombado. Essas casas, esse conjunto arquitetônico, ele não pode ser modificado, eles têm que ser preservado, porque ele é um patrimônio, certo? Vamos continuar. E sobre os bens imateriais, sobre o patrimônio imaterial? São os patrimônios que eu não posso tocar. Eles não existem no mundo físico. Querem ver um exemplo? O carnaval. Olha aqui, eu coloquei a foto do carnaval. Ah, professor, mas eu posso tocar no carro aqui, eu posso tocar na abre-alas e tudo mais. Veja bem, você pode tocar nas pessoas, você pode tocar nas fantasias, você pode tocar nos carros alegóricos, você pode tocar nos instrumentos musicais utilizados para fazer o samba enredo, mas veja bem, o carnaval é um conjunto de tudo isso. O carnaval é a tradição, é a festa. Eu não posso pegar o carnaval enfiado debaixo do braço e levar para a escola, porque o carnaval ele é intangível. Eu não posso tocá-lo. Uma dança, por exemplo, o frevo, que é uma dança típica lá de Pernambuco. Os dançarinos estão ali, mas o frevo ele só existe como uma tradição, ele é uma dança. Ele é um bem intangível, eu não posso tocar no frevo, eu não posso pegar o frevo e carregar para outro lugar como se fosse um objeto. Não, ele é uma tradição, ele é levado enquanto uma tradição, e uma tradição ela não existe materialmente, ela existe nas nossas ideias, nas nossas culturas, tá bem? Então, olha, é o tipo de patrimônio considerado intangível e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo. Olha só, simbólicas e culturais, como as festas, as danças, as músicas, os saberes, os costumes, as formas de expressão, a forma de falar de campos, né, as gírias campistas. Olha aí, também é intangível, é imaterial, entre outros. São exemplos aí o funk carioca, que se tornou patrimônio da cidade, lá do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. O frevo em Pernambuco é um patrimônio imaterial, é um patrimônio cultural. A literatura de cordel e o carnaval, todos esses são patrimônios culturais imateriais no Brasil, certo? E aqui embaixo, olha, eu coloquei uma foto do carnaval aqui em Campos, lá no CEPOP, certo? O carnaval, ele é um patrimônio imaterial. Continuando. Agora uma atividadezinha aí de novo. Qual o tipo de patrimônio de cada uma das imagens a seguir? Mesmo esquema da fonte, eu vou mostrar uma imagem e vocês vão me responder se ele é material ou imaterial. Nas fontes a gente categorizou os tipos de fonte: escrita, imagética, oral, arquitetônica, arqueológica. Agora não, agora a gente vai categorizar de acordo com os patrimônios. Quais são os tipos de patrimônio? Material ou imaterial? Vou mostrar a imagem e eu quero que vocês
Me digam. Já falamos sobre ele, né? Já falamos sobre o Liceu de Humanidades. O Liceu de Humanidades ele também é um patrimônio aqui em Campos. Ele é um patrimônio material ou imaterial? Muito bem, acertou quem disse que é material. Eu posso ir lá no Liceu de Humanidades e tocar. Ele existe no mundo físico. Ele é uma arquitetura, é uma construção. Então ele é um patrimônio material. Olha aí, uma foto da galera jogando capoeira aí dentro do CMEI, dentro do CIEP. Olha só que bacana. Muitas carinhas conhecidas nessa foto. Infelizmente eu não consegui uma foto de melhor qualidade, mas quem sabe da próxima, né? Mas olha aí, muitas carinhas conhecidas de alunos aí que eu já estou com saudade, né? Mas a capoeira que vocês praticam dentro da escola, ela é um patrimônio. Ela é um patrimônio material ou imaterial? Parabéns para quem disse que é imaterial. A capoeira, ela é uma dança, ela é uma arte, ela é uma luta, ela é uma tradição, ou seja, é algo que é passado entre as gerações. Ela não é um objeto que pode ser tocado, ela não é uma construção, ela é uma tradição, então ela é imaterial. Eu não posso pegar a capoeira com as mãos, né? A capoeira, ela é um símbolo, ela é uma arte, ela é simbólica. E aqui, olha, o Solar do Visconde de Araruama, que é o museu, ele é um bem material ou imaterial? Já estão aí afinados já. Agora eu tenho certeza que todo mundo acertou. O solar, ele é um bem, ele é um patrimônio material. Eu posso ir lá, ele existe no mundo físico, né? Ele é uma construção. Passando aqui, olha só que delícia, chuvisco, patrimônio de Campos dos Goytacazes. Isso é uma delícia. E aí, galera, e agora? O chuvisco, ele é um patrimônio material ou imaterial? Peguei vocês, né? Olha só, o chuvisco, ele é um patrimônio imaterial, porque ele é uma tradição, é uma receita passada de geração para geração, que se consolidou aqui em Campos como uma tradição. Deu para compreender? Eu posso tocar no chuvisco? Eu posso, mas olha só, o chuvisco, eu vou comer ele. Eu não vou pegar um chuvisco e transformar ele num patrimônio, porque ele com o tempo vai se deteriorar. O que eu transformo como patrimônio? A tradição de se fazer chuvisco. É isso que é importante ser guardado, ser preservado. Certo? Então, a tradição do chuvisco, ela é um patrimônio imaterial. Tá bem? Show? Que bom que vocês aprenderam. Quem aí tá com dúvida, pode retornar o vídeo quantas vezes quiser, né? E sexta-feira eu estarei no Jitsi para tirar as dúvidas dos alunos. Vou fazer lá um plantão de 10 horas da manhã até 11 horas da manhã, beleza? Não deixem as dúvidas ficarem. Pode aparecer e perguntar. E quem não puder aparecer no Jitsi, é só perguntar aqui embaixo na parte de comentários aqui do YouTube que eu vou responder, tá bem? Agora as nossas tarefas. Pesquise sobre os patrimônios materiais e imateriais de Campos dos Goytacazes ou da sua cidade natal. Quem não é de Campos, né, chegou aqui agora, pesquisa sobre os patrimônios materiais e imateriais de sua cidade na internet. Tá bem? Você vai se surpreender. Não precisa escrever nada, eu quero que vocês pesquisem por curiosidade, para vocês saberem a identidade de vocês, sobre o passado de vocês, sobre o passado do local onde vocês vivem ou de onde vocês nasceram. Tá bem, pessoal? Ó, nossa aula de hoje fica por aqui. Deixa eu só tomar a minha pílula do crescimento agora e... Aê, rapaz, olha aí. Olha só, deixei as atividades já na escola. Vocês podem pegar e fazer e não esqueçam de devolver no mês seguinte, porque eu vou corrigir todas as atividades e é onde eu vou conseguir dar nota para vocês, né? Onde vocês vão conseguir ter a nota aí para que vocês concluam o ano letivo dessa forma diferenciada.
Peço desculpa pela barulhada, cachorro na rua, galo, o alarme do carro, mas é isso aí. O importante é que a gente foque nos estudos, tá bem? Ó, um grande beijo para todos vocês. Estou morrendo de saudade. A gente está com saudade de se aglomerar, não é verdade? Mas a gente não pode. Cuidem-se, porque essa pandemia é muito séria. Tá bem? Fica aqui o meu recado de hoje. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Grande beijo.